Amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 12 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, o versículo 52, que nos diz o seguinte: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, a alegria, segundo o Espírito de Deus, irmãos, é algo extraordinário, maravilhoso para as nossas vidas. Todavia, nesse contexto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele estava, irmãos, na verdade, em um seu discurso na sinagoga, né? E pregando o evangelho, ele dizia: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo que a lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê, referindo-se a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E no texto que nós lemos, voltando um pouco, nós vamos ver que eles estavam sendo perseguidos, irmão Paulo e Barnabé, mas eles não estavam preocupados. Todavia, dentro desse contexto, eles podiam até estar tristes, mas eles bateram os pés, o pó do pé, aleluia, e partiram para Icônio. E lá, irmãos, eles se alegraram. Louvado seja o nome do Senhor, porque a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos revela a existência da alegria do Senhor e declara que o próprio Deus se alegra. Mais do que isso, irmãos, ele deseja que seus filhos vivam em alegria. A alegria, irmãos, é algo maravilhoso. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses tem justamente esse tema. Mesmo em meio às adversidades, o apóstolo exorta-nos a nos regozijarmos sempre no Senhor. Paulo também orientou a igreja em Roma: alegre-se na esperança, sedes paciente na tribulação, perseverai na oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos advertiu em Coríntios, irmãos, do que o amor não se alegra com injustiça, tá vendo, irmãos? Assim aprendemos que toda alegria nem toda alegria, irmãos, ela é legítima, não. Existe a alegria que procede de Deus e a que não procede, aquela que lhe agrada e aquela que fere o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos lembram o que é que está escrito lá no fruto do Espírito, irmãos? Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, é gozo, é alegria, irmãos. Aleluia. Esta alegria que promove o Espírito Santo na vida de todo crente salvo em Jesus. Às vezes ele está passando por tanta tribulação, por tanta luta, mas vai conversar com ele para ver se ele não transmite alegria e te traz paz ao teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. E a legitimidade, irmãos, da nossa alegria está diretamente ligada à sua fonte, aleluia, à sua motivação. Precisamos, portanto, examinar o que tem produzido a alegria em nosso interior, irmãos. Deus deseja que vivamos bem, desfrutamos dos prazeres lícitos desta vida, experimentando o contentamento com tudo. Essa alegria deve ser guiada pelos princípios eternos e não por oportunidades passageiras, né, irmãos? Paulo e Barnabé, irmãos, mesmo sendo perseguidos, aleluia, eles extraíram forças, partiram para outra região, e o texto bíblico declara que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. O avanço, irmãos, da obra de Deus produziu neles uma alegria que as circunstâncias não podem sufocar.
Essa alegria não era superficial, nem circunstancial, era a alegria do fruto do Espírito. Estar cheio do Espírito Santo, irmãos, revela o alinhamento com o coração de Deus e a alegria daqueles que estão em comunhão com Ele, legítima, profunda, duradoura e real. Os irmãos lembram, o salmista, ele estava tão alegre, que no Salmo, louvado seja o nome do Senhor, o Salmo 126, versos 5 e 6, ele vai dizer: o que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos propagar o Evangelho com alegria, com graça, para que Deus venha se agradar, aleluia, e os céus se alegrar, e vidas serão alcançadas pelo poder que há no sangue de Jesus e na sua preciosa palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.